Iniciando a gravação da aula, que é do dia 18 de novembro. A gente pode acompanhar aqui pelo Moodle. O conteúdo está disponível no final do tópico aqui de modulações aplicadas na eletrônica, no qual a gente tem codificação de linha e modulações digitais, ASK, PSK, FSK e QAM. Aqui se encontra uma expansão natural, uma continuação do conteúdo relacionado com modulações que a gente já viu, modulações AM e FM, que vieram antes aqui. Qual é essa expansão? Aqui vai começar a entrar os conceitos de comunicação digital. Então, codificação de linha tem a primeira parte, que é como relacionar e representar, das formas mais simples, bits no meio de comunicação. E expandindo isso, esses bits são representados no que nós chamamos de banda base, que são basicamente pulsos gerados. A partir desse sinal em banda base que a gente vai ver em codificação de linha, a gente pode gerar também sinais em banda passante, quer dizer, fazer aquele mesmo deslocamento em frequência que a gente fazia lá com sinais de voz na codificação AM e FM, a gente também pode fazer então com esses sinais codificados de forma digital. Então são as duas partes da aula de hoje. Vamos começar ali no primeiro 1/3 da aula, ou menos, falando sobre codificação de linha e algumas formas de fazer codificação de linha e motivações para realizar isso. E depois vamos abordar esses 4 tipos, na verdade, de modulações digitais, que são modulação digital em amplitude, que é a ASK, modulação digital em fase, PSK, e em frequência, FSK. Eu foco principalmente nas 3 porque a quarta delas, que é QAM, não deixa de ser modulação em amplitude e fase juntas. Então essa quarta aqui vai agregar algumas características das primeiras 2. QAM. QAM é o que se encontra mais difundido e que é mais eficiente em termos de uso de largura de banda de comunicação, e a nossa Wi-Fi, por exemplo, usa codificação, modulação QAM nas suas portadoras para transferir dados. Abrindo aqui então o conteúdo de codificação de linha. Codificação em si é uma palavra que fica meio vaga o seu significado, né? Sem olhar o que está aqui de conteúdo. Tu já ouviu falar sobre codificação em alguma parte do curso? Provavelmente vocês têm lá disciplinas digitais, algo assim. E que te parece codificação só a palavra? De código? Isso, tem a ver com código, mas código é o quê? Uma representação de dados. Onde que vocês viram codificações de representações de dados? Isso tem a ver tudo com parte binária em geral, né? Ah, sim. Vocês viram lá, por exemplo, aquela representação decimal, binária de bits, né? Vocês viram também representação BCD, quando vocês vão botar no display, não viram isso? Sim. Tem a representação decimal e a hexadecimal e a binária também, né? São representações, né? Bom, a codificação, então, tratando em diferentes níveis, assim, o conteúdo da aula de hoje é referente à codificação de linha, porque ela é pegar uma quantidade de informações e transformar ela numa representação no meio físico, quer dizer, como variáveis elétricas, intensidade, corrente, tensão, elas vão surgir. Como eu vou representar aqueles bits? No outro extremo, lá perto da origem de dados, à esquerda, no diagrama, a gente tem a codificação de fonte. Codificação de fonte é adquirir os dados que devem ser transportados. Aqui pode ser necessário fazer a conversão entre analógico e digital, definir uma representação digital dele. Por exemplo, uma foto, uma representação digital dele tem que ter uma certa codificação para codificar as cores, codificar as linhas e colunas de uma foto. Da mesma forma, uma codificação de fonte pode ser pegar uma matriz de bits, uma série de bytes lá, e trocar a representação deles em palavras de 8 bits, transformar uma representação com mais bits por motivo de compressão, ou então mudar a representação simplesmente desses dados. Uma vez que foi montado vamos dizer, uma quantidade de dados inicial, um pacote inicial de dados, vai passar por uma codificação de canal. O que é codificação de canal? Ela visa inserir redundância aos dados, que é inserir informações a mais, quer dizer,
entre o que entra na codificação de canal e o que sai, os dados que saem são maiores sempre, porque adicionando informações extras, tipo bits de verificação, algum valor de checagem, isso aqui pertencendo a... Então, acrescentando dados ao pacote original, a gente consegue implementar funcionalidades de detecção de erro, correção de erros lá no receptor. Mas para o receptor conseguir fazer isso, o transmissor já tem que inserir essas informações extras, né? Só depois, então, de feita a codificação de fonte, a codificação de canal, que já cresceu a quantidade de dados devido à codificação de canal, aí nós vamos pegar esses dados e vamos representar eles no meio físico. Aí, basicamente, a gente vai fatiar em bits, ou mais tarde a gente vai ver em bytes, em codificações que conseguem carregar mais bits uma vez só, e então transformar para o meio de transmissão. Por que a gente se preocupa tanto, quando fala em codificação de linha, em qual componente ou nível DC, a componente constante do sinal, ou se ele tem componentes em baixas frequências? Isso surge quando se fala em codificação de linha, essa preocupação. Mas um determinado padrão de codificação de linha não tem componente constante, ou então não tem componentes em baixas frequências, que é a parte interessante. Isso está relacionado principalmente a que as comunicações guiadas, quase todas elas têm alguma espécie de isolação galvânica entre o transmissor e o receptor. Isso não tem a ver com o conteúdo que a gente estudou até agora, mas nós vamos abordar de novo quando for estudar lá meios de comunicação guiados, que são cabos metálicos. Basicamente os cabos metálicos que estão nessa classe aí. Quando se faz uma espécie de isolação galvânica, é possível de, uma vez injetado um sinal no cabo, não importa o nível constante que esse cabo esteja, pois é injetado um sinal diferencial. Aqui nós temos o lado do transmissor, aqui no exemplo do SPI isolado, o transmissor vai gerar pulsos positivos ou negativos nessa interface, no lado esquerdo do transformador. E o que nos importa, a informação está na diferença de tensão entre os dois terminais. E é isso que o transformador vai fazer, ele vai gerar uma diferença de tensão entre os terminais do lado de cá, e essa diferença de tensão vai se propagar ao longo do fio até o receptor. Não importa se aqui no meio houve acoplamento de ruído, ou interferência de outras fontes. Supomos que do lado de cá, na referência desse transmissor, pode ser que ele injetou entre a referência dele e o terminal positivo de 0 a 5 volts. Um pulso de um terminal negativo tem 0 e positivo tem 5 volts. Lá no outro lado do transformador, não importa se vai surgir 1000 volts e 1005. Ele está isolado do outro lado. O importante é que o sinal diferencial entre 1000 e 1005 é a mesma diferença. Esse valor vai se propagar para o outro lado e o receptor também tem um transformador que vai também receber e permitir a passagem só da parte diferencial do sinal. Isso é bastante importante porque todos os lugares, todos os ambientes que a gente ocupa, eles são suscetíveis à interferência eletromagnética de máquinas elétricas, de transformadores, de conversores comutados, tudo mais aí que a gente imagina. Até mesmo descargas atmosféricas, elas induzem campos eletromagnéticos ao longo da extensão de qualquer ambiente aí. E se você tem um cabo de, vamos dizer, 30, 50, 100 metros de comprimento, tem muita chance de no meio do caminho ele passar próximo a um outro fio elétrico, uma fonte de radiação eletromagnética aí, pode ser um motor, pode ser um micro-ondas, pode ocorrer uma descarga atmosférica. E uma vez que esses campos magnéticos vão induzir a mesma tensão nos dois fios, não vai afetar o sinal, porque o sinal é diferencial, é a diferença entre os dois fios. Se for induzido 1000 ou 10.000 volts simultaneamente nos dois fios, não importa. Os 5 volts de diferença estão preservados no sinal. Então, por isso que tem transformadores de um lado e do outro. Segundo motivo, evitar o acoplamento do sinal de referência de um lado com o sinal de referência de outro lado, de outro componente, que pode estar em qualquer outro lugar. Eu posso ter um computador transmitindo aqui da minha casa e posso ter um cabo estendendo até outro apartamento, pode estar até uma casa vizinha, ou, sei lá, 100, 200 metros um cabo e pode estar conectado em outro equipamento. Se eu tivesse, imaginando que não tivesse transformadores dos dois lados, ou se não tivesse nenhum transformador no meio do caminho, a tensão de referência 0 volts estaria em curto-circuito dos dois lados desse link de comunicação. Isso faria os dois terras dos dois sistemas estarem ligados juntos. E a tensão de terra, a referência de terra, numa construção pode ser diferente da outra. A referência de terra, se eu conseguir medir a tensão de terra aqui no meu apartamento, eu moro num prédio, ou num apartamento no último piso, ou no piso térreo, longe, pode dar alguns volts de diferença.
Se houvesse acoplamento direto entre esses dois dispositivos comunicando, eles passaria corrente elétrica, então, por esses sinais de referência entre o terra de um lado e do outro. Então, esse acoplamento também impede isso, impede um curto-circuito entre os dois lados. Por isso que é seguro a gente pegar e ligar um cabo de rede num switch que está a 80 metros daqui e ligar no meu computador. Eu não vou ter medo nenhum assim de questão de queimar o meu computador, porque só vai passar pelo cabo de rede efetivamente os sinais diferenciais. A diferença entre os dois tensões nos dois terminais. Tudo que for comum aos dois terminais vai ficar bloqueado por esse transformador. Só que os transformadores não operam em corrente contínua, né? Eu tenho que ter um sinal alternado. E ainda mais, quanto mais baixa a frequência desse sinal que eu fornecer no transformador, maior vai ter que ser o núcleo do transformador para conseguir passar por ele e não saturar com esse mesmo sinal. Tanto é que a gente tem um exemplo aí, não é com processamento de sinais, mas de energia. Um transformador para 60 Hz pode ser um tijolão de vários quilos para processar 100 watts. Se a gente tem um conversor integrado desses que operam em alta frequência, em vez de ter 60 Hz, eles têm estímulos aí a 50 kHz, 100 kHz, a gente consegue fazer uma fonte, tipo uma fonte ATX de computador, que é uma fontezinha desse tamanho, e consegue processar os mesmos 100, 200 watts e bem levezinha. Precisa de transformadores bem pequenos realmente dentro. Também, quando a gente faz esses transformadores para comunicação, também queremos fazer eles o mais compacto possível para caber dentro do meu computador, para caber dentro do meu outro dispositivo que eu vou ligar na rede. E também para poupar material, claro, ele vai ser menor. Então, a nossa preocupação com que os sinais de comunicação não tenham componente DC ou baixas frequências é por isso, é para passar por esses transformadores. Onde é que eles estão na prática? Onde é que a gente vai enxergar eles? Numa placa de rede, eu vou encontrar componentes tipo esses aqui. Isso aqui é um componente típico, que ele tem lá os transformadorzinhos dentro dele, escondidos, vamos dizer assim. Eles têm basicamente esse circuito aqui, que é um transformador efetivamente e um indutor aqui que vai bloquear todos esses sinais que venham acoplados nos dois fios ao mesmo tempo. Quer dizer, aquela componente constante que foi interferência, o que aconteceu ali, que vem comum nos dois fios. Vai ficar bloqueado por esse indutor de modo comum, e também esse transformador vai fazer essa isolação galvânica aqui. O terra do lado da minha interface Ethernet não tem nada a ver com o terra do lado do cabo. Também pode que esses magnéticos estejam integrados no próprio conector. Se tu olhar na placa-mãe do computador, talvez tu não vai enxergar esses magnéticos separados aqui, do lado de fora. No roteador Wi-Fi, eu já abri alguns e dá para ver bem certinho. Eles têm dois sets de transformadores parecidos com esses para alimentar 4 portas Ethernet. E aí com 2 sets desses consegue transformadores suficientes para conectar 2 portas Ethernet. Mas podem estar também então embarcados dentro desses próprios conectores e eles não ficam visíveis explicitamente separados. Então essa é a questão da preocupação. Então, quanto mais alta frequência contém os sinais e menos baixas frequências, melhor para o caso de conseguir passar por essas barreiras de isolação aí. Nós vamos passar agora aqui por uma série de códigos de linha binários, que são os mais comuns que a gente encontra em tudo que é lugar. E eu vou, inclusive, aparecer uma lista de aplicações aqui no qual eles são utilizados. E vamos ver que alguns deles têm características desejáveis por esses aspectos de componente de baixa frequência e alguns não são tão agradáveis e adequados. Deixa eu fechar uma coisa aqui, que uma janela está me incomodando, está ouvindo um barulho aqui nos meus ouvidos. Então, esse código OAK, tu já deve ter ouvido falar, provavelmente até alguma disciplina que já tenha tido contato com alguma coisa de eletrônica. Ele representa dados pela presença ou ausência de um sinal elétrico no meio. A presença pode ser uma tensão positiva, uma tensão negativa, uma corrente elétrica. Então, é a presença, é aquilo que está ligado. E a ausência está, por exemplo, em 0 volts. Existem as duas possibilidades. Eu posso preencher a duração inteira de um período de símbolo por um 1 com o sinal, e quando tem 0 ele vai estar completamente sem sinal, ou eu posso gerar um pulso simplesmente para dizer, esse período aqui foi ocupado porque tem um pulso. O período do 0 obviamente não vai ter nenhum pulso. O período do 1 de novo vai ter um pulso, mas ele vai voltar para 0, vai ter um pulso de novo, representando o 1 novamente. Então, essa variação que tem duração completa do período ocupado por o pulso é chamada não retorna zero, NRZ.
E essa que tem um pulso curto, mas sempre volta para o zero, sempre desliga, é a retorna a zero. As diferenças delas. Essa aqui é mais difícil de manter sincronização quando vier uma rajada com vários uns ou vários zeros. É difícil de conseguir determinar. Imagine que tem 8 ou 10 uns aqui. Como eu vou conseguir descobrir e ter certeza que ali teve 8 uns ou teve 9? Talvez seja uma pequena variação na frequência do sinal. Como é que eu vou determinar isso? É mais fácil de determinar nessa versão de baixo aqui. Toda vez que eu tiver um 1, vai dar um pulso claramente. Se eu tiver 2 uns em sequência, vai ter 2 pulsos claramente. Se eu tiver 100 uns em sequência, vai ter 100 pulsos exatamente. Por outro lado, essa codificação básica, OAK, ela não te dá a opção de descobrir se uma determinada linha de comunicação, um meio de comunicação, tem um sinal ou não tem um sinal em um determinado momento. Porque a ausência de um nível de tensão ou corrente é uma informação. Então, mesmo que eu observe uma linha de comunicação, por exemplo, a própria internet, que usa algo parecido com isso aqui. Se eu utilizasse codificação de linha OAK, olhando a tensão entre os dois terminais e está zero a tensão. Ok, não tem transmissão? Errado. Pode ser que ele esteja transmitindo zeros naquele momento. Então eu não consigo identificar que não existe uma transmissão porque a ausência de estímulo significa zero. Isso muda quando a gente vai para a segunda codificação de linha, que é a sinalização polar. Na sinalização polar, não existe um momento em que não exista sinal na linha. Ele vai ficar sempre positivo, 1, ou negativo para representar o zero. Então ele claramente tem dois níveis bem definidos. Quando não estiver nem positivo nem negativo, ou estiver próximo de zero, que é bem o início aqui da transmissão, isso aqui sim representa ausência de sinal no canal. Então isso aqui é mais confiável, dá para garantir, realmente tem ou não tem sinal no canal. E existem as duas variedades também. O que não retorna zero são pulsos inteiros, e o que retorna zero são pulsos mais curtos. E olha aqui que beleza agora. Aqui agora fica bem claro. Quando há transmissão de informação, vai ter ou um pulso negativo ou um positivo a cada ciclo. Quando não há transmissão de informação, ele vai manter em zero a linha. Então, aqui é mais fácil ainda. Olha só, recuperar a sincronia desse sinal é muito simples, observando ele. É bem claro perceber quando vieram os pulsos e quando não vieram. E mesmo que tenham rajadas de vários zeros ou vários uns em sequência, é fácil de perceber. Ainda mais, comparando com o OAK, o fato de ter um sinal positivo e outro negativo, em comparação com ter um positivo e um zero, exige uma fração aí em torno de 70% só da potência de sinal para que eles sejam efetivamente diferenciados com o mesmo, vamos dizer, grau de precisão. Quer dizer que se esse sinal aqui estiver poluído de uma quantidade de ruído, ou o sinal OAK estiver poluído com a mesma quantidade de ruído, o OAK vai ser mais difícil de diferenciar o 1 e o 0 do que esse aqui, em que é mais 1 e menos 1. Então, com a mesma potência de sinal, a sinalização polar é mais efetiva. Basicamente aqui tem os dois tipos de codificação de linhas mais comuns, né? Presença e ausência, OAK, e polar, que sempre é positivo ou negativo. E entram todas essas características, o fato de poderem obter de volta a sincronia. O que eu não comentei ainda aqui é, e tem componente de baixa frequência ou não tem nesses sinais? Eu vou abordar tudo junto embaixo, a comparação entre todas elas, uma do lado da outra. Aí dá pra ver bem claramente quais tem componentes e quais não tem. A gente pode imaginar aqui que se a gente tiver uma rajada longa de zeros ou uns, vai ficar bastante tempo constante, né, o sinal. Então aqui ele vai ter componentes de baixa frequência. Não importa se for a variação do NRZ ou RZ. Pode surgir componentes de baixa frequência porque rajadas seguidas geram isso. Essa aqui também. Se o sinal transmitido for predominantemente uns, o nível contínuo vai ser mais alto. Se for predominantemente zero, vai ser mais baixo, vai ser negativo. Também contém componentes de baixa frequência. Aí existe uma alternativa, que se chama código Manchester. Se a gente observar no exemplo aqui, o código Manchester, para cada bit 1, ele vai ter metade positiva e metade negativa. E para cada bit 0, ele vai começar com a metade negativa e depois vai ficar positivo. A gente pode imaginar isso como substituindo. Para cada dado 1, eu vou gerar no formato OAK, na verdade, um 1 e um 0.
Isso fica claro, né? Ou no formato, digamos, polar, 1 e um 0. Para cada 0 eu vou gerar ao contrário, eu vou gerar primeiro um 0, depois um 1. Então, isso aqui é uma forma de entender também essa codificação Manchester. Se você observar no centro de todos os períodos tem sempre uma subida e uma descida, então você sabe que quando tiver uma subida e uma descida, está sempre no meio do período. A exceção disso aqui, quando repete dois uns. Mas é mais fácil recuperar a sincronia essas bordas centrais sempre, do que ficar tentando observar essas aqui, por exemplo, pulsos inteiros, e tentar achar quando começa e quando termina uma duração no período. Então, o código Manchester tem, além dessa vantagem da sincronia, o fato de que ele não tem nível DC nenhum. Se você imaginar aqui a transmissão somente de uns o tempo todo, a média vai ser 0 aqui. Porque, afinal, metade do símbolo está para cima, metade está para baixo, a média é 0. Mesmo que ele transmita todos em 0, zeros dado, ainda assim, a média vai dar 0 também. Então, não tem nenhuma componente DC, independentemente do tipo de dado transmitido. Mas a gente perde por outro lado, a gente gasta o dobro da largura de banda de frequências. Então, a gente tem que ter um canal que responda a mais frequências para conseguir efetivamente usar o Manchester. E um exemplo prático dele é que a Ethernet base T, que é com cabo metálico, de 10 megabits, ela usa o Manchester no cabo. Então, é um código bastante usado por toda essa questão de sincronia, e ele é bem simples de ser implementado, então é bastante útil. Já que a Ethernet é um dos esquemas que tem transformação e isolação dos dois lados, ele tem que usar obrigatoriamente um esquema que tenha nível DC nulo. Uma outra variação que tem a mesma propriedade de nível DC nulo é essa variação de sinalização bipolar com inversão da marca alternada, AMI. Da mesma forma que o OK, o bit 0 é ausência de pulso. Quer dizer, aqui, ó, o bit 0 sempre não tem nada. Só que o bit 1 tem duas representações. O bit 1 ele pode ser mais positivo ou um pulso positivo ou um pulso negativo. Isso é escolhido de acordo com qual foi a última enviada anteriormente. Quer dizer, se um bit 1 foi positivo, o seguinte vai ser negativo. Se um bit 1 foi negativo, o seguinte vai ser positivo, o próximo 1. Quando vier um 0, segue em 0. Quando vier um próximo 1, o anterior era positivo, ele vira negativo, então. O que isso aqui garante? Isso aqui garante que, mesmo que vier uma rajada de uns constante, vai ficar alternando o sinal, não vai ficar sempre com uma polaridade só. Então, esse sinal aqui tem essa funcionalidade, quer dizer, essa característica, claro. E agora, bom, nós olhamos 4 tipos de codificações de linha aí até agora. OAK, polar, Manchester e essa bipolar com marca alternada. Como ficam então essas componentes de baixa frequência deles aí? Como é que se espalham nos espectros esses sinais? O que nos importa agora, né, a gente está olhando no espectro, é basicamente, tem componente na frequência 0, significa que tem componente DC. Essas não vão passar pelos transformadores, vão ser ruins e vão saturar, não funciona. E qual é a frequência mais alta que tem componentes esse sinal? Vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Esse vermelho aqui que é o OKNRZ. É aquele que é um pulso inteiro e não volta para 0. A gente pode ver que chegando em 1 aqui, ele tem 0 de potência de sinal e depois tem umas pequenas porções aqui. Essas pequenas porções, a gente pode até dizer que a gente pode ignorar ele, porque são muito pequenas realmente. Então a gente pode dizer aqui, olha só, se a gente botar esse sinal OKNRZ num meio qualquer, a gente só precisa ter a largura de banda até a frequência 1 aqui. Que ele vai ficar bem nesse canal, não vai sofrer grande distorção e vai poder ser transmitido tranquilamente e recuperado. Já esse outro sinal aqui codificado em Manchester, que eu falei lá, que ele vai ocupar o dobro da largura de banda, observa aqui como ele tem mais energia próxima a essa frequência 1 e só cai aqui perto da 2. O dobro. É uma frequência normalizada aqui. Então, se eu tiver a mesma taxa de símbolos, ou mesma taxa de entrada de bits no Manchester NRZ, no OK NRZ, pulsos inteiros, ou no Manchester, o Manchester vai precisar o dobro da largura de banda de todos os meus componentes no meio do caminho. Tanto
condutores, amplificadores, tudo mais, para conseguir manter ele com fidelidade para ser recuperado. Enquanto que o OAK NRZ vai precisar muito menos. Ok? Um ganha na questão de que não tem componente DC, que é Manchester, e o outro ganha que requer só metade de largura de banda para comunicação. Tá, mas e aquela variação do OAK que tem retorno com zero, que é um pulso curtinho? Aquela versão do OAK que tem retorno para zero, RZ, que é um pulso curto em cada lá, ela vai ter ainda assim componente constante. E ela ainda apanha para outro lado que ela tem maior largura de banda, se eu observar aqui, ela chega lá perto de 2, se comparada com a versão NRZ, que não vai até 2 aqui. Por outro lado, ela tem um ponto positivo, que é aquele da sincronia. É mais fácil de descobrir exatamente quando ocorreu um pulso e quantos pulsos ocorreram em sequências longas de zeros e uns. Então ela também tem uma vantagem. Nesse último gráfico, agora a gente consegue ver uma baita comparação entre os 4. O que a gente encontra aqui? Aquela representação polar simples lá, que o 1 é positivo e o 0 negativo, tanto sendo pulsos inteiros, que é sem retorno para o zero, NRZ, quanto pulsos curtinhos. A gente já consegue ver diretamente, só olhando para nas linhas pontilhadas aqui. Sem retorno para o zero, NRZ, a gente observa aqui, ela decai bem antes da potência no espectro. Então quer dizer que a NRZ necessita menos largura de banda para transmitir, para ser transmitida sem distorção. Que é a comparação que a gente já tinha feito entre esse gráfico aqui e esse. Isso aqui é comparando a duração do pulso, né? Pulsos inteiros, que ocupam o período inteiro, então, necessitam menos largura de banda para ser transmitidos. E agora comparando essa opção polar, que é fixa, o 1 é positivo, o 0 é negativo, com a bipolar, que é aquela no qual se alterna, ora o bit 1 é positivo, ora o bit 1 é negativo, e o bit 0 é sempre 0. Observa agora aqui que interessante, ela tem as duas características simultaneamente. Ela não tem componentes em baixa frequência, aqui na frequência 0. São as duas com linhas cheias. Ó. Então, tem energia espalhada por aqui no espectro, não tem em componente 0. E ela ainda decai antes do 1. Então, ela tem a característica boa, que teria a OAK-NRZ. E, simultaneamente, ela tem a característica boa, que é não tem nível constante. Então, no caso, essa codificação ela tem vantagens pelos dois lados. Um pouco mais, uma desvantagem pequena, que ela tem a maior complexidade do transmissor. Porque ela vai ter que ficar contando os bits 0, 1 do lado do outro. E o fato de que, como o 0 representa um dado efetivamente, o dado 0 está como nível 0 na linha, a gente também não consegue identificar quando não há sinal sendo transmitido. Porque quando tem o 0 na linha, pode ser que seja um sinal válido, sendo zeros, uma sequência de zeros. Bom, então, essa é a comparação do ponto de vista de quem ocupa mais ou menos espectro daqueles formatos de pulsos gerados lá por códigos de linha binários. De forma geral, eles são práticos em comunicações digitais. Aqui tem só alguns exemplos de todos os tipos de comunicação que a gente tem aí no dia a dia, e todos eles usam esse tipo de codificação de linha bastante simples. A internet 10 base T, que já está bastante em desuso, ou a 100 base T, que é a Fast Internet, que é o padrão em quase todos os lugares que a gente encontra. Gigabit Ethernet já usa uma codificação diferente, que tem múltiplos níveis. Mas a 100 megabits usa esse mesmo tipo de codificação de dados, uma codificação de dados muito parecida, inclusive com essa aqui, com alternância na marca. RS-232, 485, que são protocolos seriais bem comuns, ou também conhecidos como ART, que é serial universal, ou 423 e 422, que são menos comuns, eles também usam codificações de linhas assim simples. O tal do I2C e SPI, que são protocolos de comunicação de poucos fios, que são usados para sistemas embarcados. Quando for usar um microcontrolador, em geral, se usam protocolos assim. A conversa com periféricos do microcontrolador, algum dispositivo externo, uma memória externa, um relógio, vários componentes usam esse tipo de protocolo. E o nosso próprio USB, que é um protocolo serial realmente largamente disponível, ele usa também comunicação serial. Então, essas codificações de linha são práticas. Não precisa, para essa série de aplicações, não é necessário nenhuma complexidade maior ou modulação digital para serem implementadas.
Só citei essas várias aplicações para ver como elas são bastante difundidas.